Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui na segunda edição do Dois Toques. Você sabe qual é o G6, se bem que agora é G8, né? Mas você sabe quais são os 6 melhores times do retorno do Campeonato Brasileiro? Será que são os 6 melhores na classificação geral do Brasileirão? Ou aqueles que foram os melhores do turno? E a resposta é não, não, não. O retorno, praticamente um outro campeonato, e tem colocado equipes que já estavam com rebaixamento decretado por muitos como candidatas à vaga na Libertadores. Estou falando do Corinthians, que é a grande surpresa do retorno, uma equipe que passou grande parte do campeonato na zona de rebaixamento ou próximo à zona de rebaixamento, agora tem uma classificação no retorno. Para vocês terem ideia, o Palmeiras, que é o segundo melhor do retorno, o Corinthians está a 3 pontos do Palmeiras. Ou seja, se o Palmeiras perder um jogo e o Corinthians vencer outro, o Corinthians torna-se melhor do que o Palmeiras no retorno, para vocês terem a ideia desse segundo turno da equipe do Corinthians. É sensacional. E é claro, o Internacional, que mesmo com a derrota para o Flamengo interrompeu uma sequência de 17 jogos do Internacional sem saber o que é derrota. E o Internacional continua na liderança do retorno. Mas vocês sabem muito bem que o segredo do sucesso no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é a regularidade. E exatamente por estarem ali entre os 3 primeiros no primeiro turno e no segundo turno, que Palmeiras e Botafogo são as únicas equipes que podem ser campeãs brasileiras. O Internacional é o líder do retorno, o Palmeiras é o segundo colocado, o Botafogo, nesse momento, sobe para a 3ª posição, porque o Botafogo venceu o Palmeiras e o Fortaleza perdeu para o Vitória. Então o Botafogo chegou aí a 33 pontos e o Fortaleza com 32 pontos nesse retorno. O Fortaleza é o 4º colocado, e aí vem a surpresa, né? Corinthians, 5º colocado, podendo e estando, nesse momento, na zona de pré-Libertadores. É inacreditável, né, galera? É inacreditável. Corinthians devendo a Deus e o mundo. Corinthians pegando o jogador que não sabe como vai pagar. Corinthians com punição transferban na FIFA. Corinthians com o presidente enfrentando aí processo de impeachment. Está sendo votado aí impeachment. Se vai ter, se não vai ter, se vai votar, se não vai votar. E o Corinthians está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro Geral. Por quê? Porque no retorno subiu para a 5ª colocação, apenas 3 pontos do segundo colocado Palmeiras. Agora, talvez a maior surpresa, essa é a maior surpresa do Campeonato Brasileiro inteiro, é o Vitória da Bahia. É o Vitória da Bahia. Porque o Vitória, além de ter garantido permanência na Série A, o Vitória tem 2 rodadas para brigar por classificação para a Sul-Americana e vejam só, com G8 para a Libertadores da América, sim senhor. Vocês imaginam o Vitória, que estava até anteontem lá embaixo, pode sonhar com Libertadores da América. Gente, é inacreditável como um G8 muda o campeonato inteiro. Porque na época em que só 4 se classificavam, era praticamente um campeonato à parte. Você tinha o limbo, o campeonato pelo título, o campeonato à parte da Libertadores, que não envolvia o 8º colocado. Já estava ali, o 8º colocado já não tinha chances. Depois que criaram o G6, e quando o G6 vira G8, G7, já virou uma vez na vida G9, aí o time que está brigando para não cair, ele pode olhar para cima e olha só, Libertadores se oferecendo. É o que está acontecendo. Né? Times como Corinthians, Vitória, que não tiveram regularidade nenhuma, mas tiveram e tem um segundo turno impressionante. Pô, Vitória em 6º lugar no retorno, isso é impressionante. O Vitória está na frente do Flamengo, senhoras e senhores. O Flamengo, que é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, ele faz um retorno razoável, porque o Vitória está na frente do Flamengo. O Vitória é o 6º colocado. E isso mostra, isso responde muita coisa. Porque o Vitória no turno, ele estava lá embaixo na zona de rebaixamento. E agora ele sonha
Uma Sul-Americana para o Vitória, cá para nós, um time que, para mim, tinha muita chance de ser rebaixado, com o Atlético Goianiense, com o Criciúma, com o Juventude. As equipes que subiram, né, são equipes que tinham um potencial absurdo para descerem. O Atlético Goianiense está cumprindo à risca isso, né? O Cuiabá, que era uma equipe que vinha se mantendo na Série A, já caiu. Agora, equipes que subiram, como Juventude e Criciúma, ainda podem descer. Equipes como Atlético Paranaense e Fluminense podem cair? Podem, mas as chances são menores. Tá? Mas a gente vê aí um retorno muito diferente, e só não é diferente para duas equipes. Três, na verdade, né? Não posso ser injusto. Fortaleza, Botafogo e Palmeiras. O Fortaleza viu o sonho do título brasileiro, seu primeiro título brasileiro, e por água abaixo, que já seria difícil, né? Já seria muito difícil. O Fortaleza teve muitas chances. Ele pôde se provar, mas ele perdeu alguns confrontos diretos, principalmente contra o Botafogo, em que ele era líder do Campeonato Brasileiro. Ele ficou uma rodadinha só como líder. Na rodada seguinte ele pegou o Botafogo, e quem pega o Botafogo na rodada seguinte tem se dado mal, né? Foi o caso do Fortaleza, foi o caso do Flamengo, foi o caso do Palmeiras, que assumiram a liderança, teve brilho no olhar, e depois a realidade veio à tona. E agora só Botafogo e Palmeiras, por serem as equipes mais regulares do Campeonato Brasileiro, estão aí na briga. O Palmeiras foi o terceiro colocado do turno, o Palmeiras é o terceiro colocado do retorno, o segundo agora, perdão, do retorno, era o terceiro, agora é o segundo. O Palmeiras, então, melhorou a sua performance. Era o terceiro, agora é o segundo. O Botafogo, não posso dizer que piorou a sua performance, mas, enfim, em números frios, piorou. Era o primeiro do turno, o Botafogo foi campeão do turno, e agora é o terceiro do retorno. E mesmo assim, tem a regularidade de estar sempre no pelotão de frente no Campeonato Brasileiro, talvez mais equilibrado dos últimos anos, que talvez só seja decidido na última rodada. Enfim, meus amigos e minhas amigas, falando aqui sobre esse retorno do Campeonato Brasileiro, porque agora o papo é Brasileirão, que pode ser decidido na quarta-feira, mas também tem tudo para ser decidido na emoção da 38ª rodada. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, valeu!